Se você acredita que motivação vai ser a determinante para que você mude o seu estilo de vida e consiga envelhecer bem, com saúde, realizando muito mais do que você faz hoje, eu quero te dizer que pode ser um engano. Motivação não tem nada a ver com estilo de vida. Eu estou aqui para chamar a sua atenção hoje para que você comece a observar que você tem um padrão de pensamento. E é esse padrão de pensamento que faz com que você tenha pensamentos, atitudes, comportamentos e emoções. Isto mesmo. Se você hoje tem perto de 50 anos ou mais, você viveu uma época de vida em que não se falava de emoção, muito menos de qualidade de vida. Eu tenho certeza que quando você era mais jovem e os seus pais ainda trabalhavam muito, você ouvia coisas do tipo que você só estudava, você não tinha com que se preocupar, que emoção não levava nada a lugar nenhum e que você não precisava ter sonhos. Você também é de uma época que pouco se falava em atividade física. Talvez você tenha brincado na rua, talvez você tenha muito amigos da vizinhança e você passava horas fora de casa, principalmente nas férias. Comia um lanche aqui, tomava um suco ali e com toda certeza no final do dia você tinha um sono reparador. Você era criança ou muito jovem e os seus pais trabalhavam muito duro para que você tivesse a vida que você tinha. Os seus pais nem podiam pensar em qualidade de vida. Eles vieram de um tempo pós-Segunda Grande Guerra Mundial e tiveram a oportunidade de trabalhar. Isso mesmo. Então você também deve ter ouvido que você precisava dar valor ao trabalho que eles tinham, dar valor a tudo que eles faziam de esforço, a tudo que eles abriram mão. E quase em nenhum momento da sua vida você ouviu que você precisava se exercitar, alguém perguntava para você como é que estava o seu sono, alguém controlava a sua quantidade de água que você bebia? Não, isto não acontecia. E sim, você consumia produtos industrializados que hoje em dia, nossa, arrepia os nossos cabelos só da gente pensar e contar para os nossos filhos que a gente consumia esses produtos. Bom, eu estou aqui para trazer para você um novo cenário. Olá, eu sou Luciana Andriotti, especialista em envelhecimento com propósito e quero que você hoje abra sua mente para uma questão muito importante. Não é a motivação que te leva para um caminho da mudança do seu estilo de vida. Chega de acreditar que quando você acorda e tem tanta gente na academia, todo mundo está lá porque simplesmente acordou disponível, super motivado, falando, bom, hoje eu vou treinar, pegar um pouco mais de peso. Isto não acontece. Entendeu isso? E eu vou repetir, isto não acontece. Está muito mais relacionado à disciplina. Quer ver comigo uma coisa? Eu tenho certeza que você tem disciplina para encontrar um cliente do seu trabalho, para realizar uma reunião, para fazer as compras do mercado da sua família. Tenho certeza que você é comprometido com a sua vida financeira, com a sua educação financeira. Tenho certeza que você não deixa de lado ajudar um amigo, socorrer uma pessoa que precisa. Para isso você tem disciplina. Agora, para cuidar da sua saúde, aonde foi parar essa disciplina? Não, ela simplesmente não existe. Por quê? Porque tudo vem antes de você. E aí, estamos falando de um cenário extremamente perigoso. Sim, foi o seu padrão mental vivido lá na infância, de tudo que eu já te contei aqui, que fez com que você simplesmente não colocasse a sua saúde, a sua alimentação, as suas necessidades como pontos principais de atenção. Quando você agenda uma consulta com um especialista, eu tenho certeza que você tem disciplina para chegar no horário, para cumprir aquela receita médica baseada talvez em medicamentos e talvez você nunca se preocupou ou não se preocupa ainda em descansar a sua mente, em se alimentar bem, em fazer escolhas que são mais leves, mais saudáveis. Tenho certeza que se eu falar para você fazer um pouquinho de meditação, você vai dizer assim para mim,
puxa, eu não tenho tempo, o meu dia é muito corrido. E se eu perguntar se você tem um hobby, você vai rir da minha cara. Vai dizer que você é uma pessoa que precisa trabalhar, que você tem contas a pagar e que hobby está longe de ser uma prática que você tem no seu dia a dia. Bom, eu te digo que a geração que está vindo hoje para o trabalho, com toda certeza, tem muito pensar na qualidade de vida. Se dedica para isso. Hoje, a gente pode encontrar vagas de empregos que está escrito lá a palavrinha híbrido. Isso mesmo, porque essa pessoa vai poder trabalhar de casa e as maiores e melhores procuras hoje em dia acabam sendo por modelos como este de trabalho. Eu tenho certeza que em alguns momentos da sua vida você já viveu esgotamento emocional, muito cansaço mental, um cansaço que não passava com nenhum tipo de descanso, não era cansaço, era fadiga. Tenho certeza que você já ficou muito triste, muito triste e naquele momento não podia dizer que tinha lá algumas questões de saúde emocional. Falar as palavras saúde mental era completamente proibido. Você percebe que você veio de uma geração de transição? Que você não consegue comparar a maneira como você é, como você pensa, como você age com esta geração nova que está chegando agora no mercado de trabalho? Essa geração já chega com questões bem resolvidas sobre qualidade de vida. São jovens adultos que gostam de praticar o seu exercício físico, que querem um espaço para descansar, que têm um grupo de amigos. E talvez você diga assim, tudo isso é frescura. Eu quero que você dê um tempo nessa sua postura de julgamento e pare para observar o quanto você pode aprender com isso. Sim, os seus pais, os meus pais, não puderam ter uma vida com tantas escolhas voltadas para a qualidade de vida, mas hoje você pode ter. Você pode mudar o seu mindset, nome chique, bonito e que simplesmente significa um padrão de comportamento. Mas para isso, você precisa abrir a sua mente, deixar de lado, sabe? Eu sempre gosto de falar, deixa numa mala assim do lado, uma caixinha bem fechada, tudo o que você acredita, todas as suas crenças, os seus valores que limitam o seu pensar para um momento novo de vida. Quero que você pare para pensar que sim, hoje vivemos talvez a maior pandemia das doenças emocionais. E isto não é um problema, é um chamado para que você possa despertar para as suas questões emocionais. Não é para ter vergonha de entender que talvez você sinta mais ansiedade do que o normal, de que você fique mais agitado do que o normal. Não é vergonha nenhuma dizer que você precisa de suporte, de rede de apoio. Por quê? Porque você também está chegando numa etapa de transformação. Você também vive a era da mudança. Nós estamos dizendo aqui que em 2050 nós teremos uma população de pessoas idosas muito grande. E quando eu digo muito grande, é muito grande mesmo. Estamos dizendo que os profissionais da saúde também irão envelhecer. E como é esse envelhecimento? Como é trabalhar com tantas questões que a gente precisa lidar no dia a dia? Hoje em dia, nós temos maneiras de proteger a nossa saúde emocional e mudar o nosso estilo de vida. E aí está a grande chave. Como que a gente muda um estilo de vida se é algo que você faz há tanto tempo, que o seu corpo se acostumou? Chegamos num ponto importante. Eu acabei de dizer a frase que é uma grande revelação para você. O seu corpo se acostumou com este jeito de viver. Em algum momento da sua vida, você não colocou atividade física, nem mesmo as suas escolhas alimentares, como algo consciente. Ela simplesmente acontecia. E você então foi condicionado a trabalhar, trabalhar e trabalhar. Depois chegava em casa e ficava um pouco com a família. E no final de semana, corria para dar retaguarda para casa, fazia mercado, fazia feira, tinha as tarefas escolares das crianças e você continuou neste formato de só trabalhar. Bom, para quem ainda não teve filhos, não teve essa vivência de filhos, também direcionou a sua vida somente para o trabalho.
Por quê? Porque então precisava trabalhar para ter uma vida que fosse condizente, que tivesse sentido, e tudo isso muda completamente o seu estado de vida. Se você até agora só viveu para trabalhar, eu tenho certeza que questões como motivação e disciplina são pontos talvez de vulnerabilidade. Temos muitos livros que falam sobre isso, temos inúmeros vídeos na internet falando sobre isso, e talvez o seu maior desafio seja virar a sua chave interior. E como fazer isto? Bom, quando a gente pensa em estilo de vida, a gente pensa em tudo que o seu corpo está acostumado. E por que acostumado? Porque o seu cérebro, ele é fantástico, um instrumento realizador, mas também tem um lado que eu vou te contar. É um órgão que não quer mudança. E por que ele não quer mudança? Porque todas as mudanças que acontecem trazem para o cérebro uma percepção de ter que se adaptar, de ter saído do padrão. E o seu corpo não quer isto. Então, é por isso que é muito difícil você começar a mudar um hábito, porque tudo que chega para você de uma maneira assim abrupta, muito rápida, ele entende como uma agressão. Bom, e aqui chegamos num ponto que as emoções interferem muito nesse tipo de resposta do seu corpo. Então, quando a gente pede que você observe a sua rotina para que você mude alguma questão, peço que você faça isso com tranquilidade. Não adianta nada você ir para uma aula de yoga rabugento. Ai, e que geração rabugenta somos essa, né? Parece que tudo que vai mudar a nossa rotina gera na gente um comportamento ou uma fala de grande desconforto, e a palavra que deveria ser um elogio, que deveria ser uma resposta positiva do corpo, você então torna ela uma frase de reclamação. Então você reclama que tem que ir para academia, né? Mas eu não queria. É lógico que seu corpo quer ficar lá sentado no sofá, não fazendo nada. É claro que é mais fácil pedir uma comida pelo aplicativo, não dá trabalho, não faz sujeira. Mas o que você perde com tudo isso? Quando você se dedica a cozinhar, a experimentar algo novo na cozinha, um alimento, uma nova receita, acredite, você está fazendo um grande exercício cognitivo, você está estimulando o seu olfato, o seu tato, o seu paladar, você está estimulando a convivência, você está trazendo para o seu corpo novas conexões neurais. E eu posso te dizer uma coisa, o grande medo da minha geração, eu que já estou chegando perto dos 50 anos, é desenvolver o Alzheimer. E sim, hoje temos muitos diagnósticos e temos um crescente número de diagnósticos acontecendo e irão aumentar. Por quê? Porque você precisa entender que os sintomas de uma demência começam 10 anos antes do diagnóstico. E isso tem tudo a ver com o que eu falo aqui. Eu quero que você entenda que envelhecimento, qualidade de vida, longevidade, hábitos diários, escolhas. Escolhas, o que eu quero dizer assim, as simples escolhas, desde um copo de água até o que você consome lá no seu streaming, na sua televisão. São essas escolhas que se interagem todos os dias e vão formando padrões de pensamento e de emoção. Então, se você está condicionado a reagir somente às suas ansiedades, com toda certeza você pode ter dores no corpo, dores de cabeça, uma péssima qualidade de sono e muita reclamação na sua vida. Bom, o segredo que eu quero trazer para você aqui é que o seu corpo é mutável. O seu corpo recebe as informações novas que chegam. O seu corpo tem uma incrível habilidade de se adaptar. E nesse movimento de adaptação, de receber esses novos estímulos, que você vai ganhando saúde. E como você vai observar isso? No seu dia a dia, você percebe que aquela dor de cabeça que era constante já não acontece mais, aquele incômodo digestivo que você tinha, ele também já não está mais presente.
o seu sono parece mais profundo e a sua mobilidade, aquela de você amarrar o seu tênis, sabe? Buscar alguma coisinha que caiu embaixo do armário, ela também começa a melhorar. Mas para isso, você precisa se olhar com carinho e você precisa colocar em prática a sua autogestão de cuidado. Você sabe que na história do cuidado, ele nunca foi um cuidado muito estruturado, até a gente ter a Segunda Grande Guerra Mundial. Era um cuidado muito empírico, um cuidado que vinha das coisas, das observações do dia a dia, das experiências que a gente passava de uma família para outra. Depois da Segunda Grande Guerra Mundial, nós precisamos ter uns cuidados mais estruturados. E ainda assim, parecia que quando a gente falava de cuidado, só estava relacionado a alguém doente, alguém com uma patologia ou alguém no final da vida. E isso a gente carrega até hoje. Então ainda parece que existe uma grande vergonha, talvez como os meus pais acho que tinham, sabe? De dizer assim, puxa, eu tomo cuidado com a minha saúde. Olha, eu vou trabalhar um pouquinho menos, eu vou ali fazer um exercício, mas eu vou voltar melhor para minha família. Isto não era possível. E sim, vivemos a pandemia do burnout, aquele esgotar por completo de pessoas que trabalharam muito a vida inteira e ainda não se sentiam suficientes. Hoje nós temos abertura para falar de tudo isso e é esse o meu chamado, é essa minha vontade de trazer aqui um conteúdo direcionado para você, que você tenha a vontade de acolher o seu cuidado próprio, de acolher a sua necessidade e começar a colocar limites em você mesmo, nos outros, no trabalho, na sociedade. E eu tenho certeza que você vai ter uma vida muito melhor, porque morrer tão cedo, ai, 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 isto não vai acontecer. Fica comigo se você sentiu que este vídeo mexeu com seu autocuidado. Curte, compartilha, manda para um amigo e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!